Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado, a ouvir as nossas conversas e partes de vida que me inspiram e que eu acredito que também vos podem inspirar. Já sabem, se quiserem ser patronos, e o ser patronos é contribuírem com 2 € ou 5 € por mês, e esse dinheiro vai diretamente para gravações destas conversas. Isto é um projeto de voluntariado e por isso só conseguimos gravar ou com a ajuda de patronos ou com pessoas ou marcas que queiram patrocinar. Esta conversa é patrocinada por uma pessoa individual que pediu para não ser mencionada e que eu agradeço imenso, porque parece que ainda tem mais significado quando é alguém que tira do seu dinheiro e aposta neste projeto porque acredita que com estas conversas nós conseguimos ajudar quem nos ouve a ter empatia e de alguma forma acreditar que há caminho. Por isso, muito, muito, muito obrigada. E já sabem, todas as conversas que gostem, partilhem nas redes sociais, enviem aos vossos amigos, porque não só fazem crescer o projeto, como também estão a ajudar mais pessoas e a dar a conhecer essas conversas a mais pessoas que possam estar a precisar. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Dina, que é mãe de uma grande amiga minha, a Raquel, e que um dia assim disse: Ticas, eu acho que se calhar a minha mãe, não por ser minha mãe, mas a minha mãe poderia ser uma boa pessoa para ser entrevistada por tudo o que é, com tudo o que também já passou e que onde conseguiu chegar e onde com tudo isso fez na mesma uma vida com muita graça. Por isso quero agradecer muito por estar aqui hoje. Espero que cada vez que o tempo a decorrer da conversa que fique mais tranquila. Estou tranquila. Vou estar a fazer um bocadinho nervosa porque de facto a sua vida, porque eu ouvi não só da Raquel, mas também da sua amiga, de facto inspira, porque é muito raro vermos alguém, ou eu estar também à frente de alguém e conhecer que passou por tanto, mas conseguiu fazer tanto e dar tanta graça à vida. E a Dina é um grande exemplo disto e por isso estou muito contente de estarmos aqui as duas. Eu também estou. À conversa e espero estar à altura. Vamos ver. Vamos ver Como é que foi, e é a pergunta que eu costumo fazer sempre que tenho aqui um convidado, é remeter um bocadinho à infância, de como é que foi para percebermos de onde é que vimos, e eu acho que foi logo aí na sua infância que a sua vida levou assim um grande abanão. Como é que foi, onde é que cresceu, como é que foi a sua infância? A minha infância não foi fácil, né? Pronto, nasci e logo bem pequenina a minha mãe, pronto, separou-se de mim e fui para um colégio em Tavira até aos 4 anos. Até aos 12, sim. E depois dos 12 vim para Lisboa. E era um colégio interno? Era um colégio interno, onde antigamente se dizia lar das crianças abandonadas, que hoje em dia já não se usa isso. E isso traumatizou um bocadinho, ou seja, traumatizou, mas a pessoa consegue sempre superar. Estava lá escrito, mas nem se olhava para lá. Mas pronto, enquanto criança a pessoa não se apercebe e ao longo do tempo vão ficando marcas, feridas que cicatrizam, mas não esquecem. E quando é que se começou a perceber? Eu comecei-me a perceber do que estava a passar comigo. Eu não tinha bem a noção do que estava a passar. Para mim era como eu tivesse nascido ali.
quando comecei a crescer, o meu pai aperfilhou-me e trouxe-me para Lisboa. E eu escrevia sempre a palavra mãe em tudo que era... A palavra mãe existia. E eu dizia, onde está a minha mãe? E aos 12 anos comecei a questionar-me a mim própria, em silêncio, onde é que está a mãe? Eu quero uma mãe. E então a minha avó, que criou os meus outros irmãos, fez com que a minha mãe me viesse conhecer. Para mim foi um trauma. Em vez de ter sido uma aproximação, foi mais um afastamento. Com 12 anos? Com 12 anos, no colégio. E então, a partir daí, nunca mais quis olhar para a minha mãe. Porque foi uma desilusão? Foi uma grande desilusão. Foi uma grande desilusão porque ela nem um abraço me deu. Ela questionou-me o que é que o meu pai me tinha deixado. E eu revoltei-me e fui... Aí até aos 17, 18 anos fui uma adolescente um bocado revoltada. Só fazia disparates. Disparates naquele sentido, como estava no colégio interno, não queria obedecer às freiras, que era uma forma de eu mostrar a minha revolta. Porque, imagina isto, para nós hoje em dia, a realidade de um colégio interno não está presente. Não sabemos muito o que é. Eu sei se calhar um bocadinho do colégio militar, porque... O de Lisboa, sim, foi isso. O de Lisboa era pago, já era um colégio de... Pronto, quem podia pagar. Era um colégio totalmente diferente daquele que tinha estado em Tavira. Como é que era o de Tavira? Como é que foi estar lá? Foi péssimo. Não há explicação. Eu digo isto porque, como estava a contar, a minha avó Zé dizia com uma dor que vinha do fundo que tinha odiado estar num colégio interno. Uma frieza, Estávamos ali, eu acho que nem tenho acho que nem tenho memórias desse tempo. Ou apagaram-se, não sei o que aconteceu. Ou fui eu que fiz com que elas se apagassem. Mas... Não tinham colo? Não, como? Se não tinham colo? Não. Estávamos ali, eram as crianças abandonadas que estavam ali, que era uma senhora que chamávamos mãe, mas que era... Até me custa contar. E as outras crianças tinham visitas dos pais ou de alguma Tavira parte não me da lembro família? muito bem, porque eu lembro-me de eu ir à escola e havia um tio, irmão da minha mãe, que era um querido. E esperava, porque o meu pai não me deixava estar em contacto com a minha mãe. E havia um tio meu que esperava-me na ponta em Tavira para me dar um lanchinho. E esse meu tio, pronto, era aquele carinho que eu esperava. Ia para a escola e vinha com aquele saquinho de pano. E não tenho grandes memórias desse colégio. O de Lisboa, sim, tive. Já tenho outras memórias. E em que aí fez amigos? Tenho alguns amigos ainda. Esse era interno, nunca ia de férias, não ia passar o Natal, não ia passar... Aliás, não tínhamos Natal. Não, mas era também externo. Esse colégio havia a parte interna e havia a parte externa. E eu era de umas que estava na parte interna. E isso doía? Muito. Quando as outras tinham as visitas das mães e dos pais e dos tios, eu não. Tinha o meu irmão, que eu tinha 12 anos, ele tinha 14. Me ia visitar. Chorou muitas vezes? Todos os dias, não eram muitas. Não me faça chorar, fica. Chorar faz bem, olha. Não, eu acho que chorar é sinal que temos alma. Sim, que as coisas sim. não nos passam. O chorar é por lado. recordar aquilo que fui, que tive menos bom, mas consegui ultrapassar. E que o passado não ficou cá. Ele fica sempre, não é? E há momentos que a pessoa se vai abaixo. Eu vou-me abaixo, por exemplo, agora, daqui a 10 minutos já estou bem. Mas quando esses momentos eu estou mais em baixo, isolo. Não afeta ninguém. Porque se calhar também já... Preciso daquele espaço. Preciso daquele momento para mim.
E quando é que se dá a altura em que sai do colégio? Saí do colégio aos 21. Mas aos 19 eu ainda estava no colégio e pedi às freiras que me desse, eu queria trabalhar. Eu queria fazer alguma coisa pelas aquelas crianças que eu, sendo adulto, ainda estava no colégio, mas que estavam a aparecer crianças também. Eu disse, eu quero tomar conta delas. E eles depois disseram-me, e pagavam-me um valor, vais então ser monitora, vou. E fiz tudo por eles. E em alguma coisa está relacionado o abandono que teve da sua mãe com esta vontade enorme de cuidar de crianças? Sempre, e sobretudo, todas as crianças que passaram por mim, onde eu me debruçava mais e onde eu me dedicava mais, eram sempre aquelas crianças que tinham problemas. Ou que eram, pronto, ou que não tinham mãe, ou crianças com algumas dificuldades financeiras, emocionais, sempre. De alguma forma tentou ser o colo para aqueles... Não sei se era para me proteger a mim, se era para os proteger a ele, talvez as duas coisas. E quando eu via eu sentia quando aquelas crianças não estavam bem. Então dava-lhes escola, abraçava-as. Porque como tinha passado por coisas parecidas, calhar era mais fácil ter empatia e perceber o que é que estavam a passar, Mas aquelas crianças também me ajudaram imenso. Ajudaram-me imenso a ultrapassar estes problemas. Porque eles também, eu dei-lhes, mas eles também me deram muito. Fizeram-me crescer. E como é que se cresce até e se consegue dar amor a essas crianças? Como é que se cresce a lidar com este abandono da mãe? Porque uma coisa, os meus pais já morreram e eu sofro com as saudades, e muitas vezes com as saudades daquilo que poderíamos estar a viver agora se eles fossem vivos. Mas eu acho que o sentimento é diferente quando existe uma mãe, não é? Que está viva, mas que... Eu acho que é muito pior, porque nós sabemos que temos a mãe e a mãe não está connosco. Porque quando a mãe morre, não está cá. Agora, saber que ela existe e que não quer saber de nós é uma dor imensa e é uma luta constante contra essa dor. Eu lutei contra a minha dor. E como é que fez essa gestão? Como é que é uma coisa que se ultrapassa ou ainda se vai? Ultrapassa-se, mas diariamente ainda está lá um bocadinho. Como eu disse há bocado, há momentos, mas eu não sei, eu tenho ou tenho espírito forte ou tenho alguma estrelinha a olhar por mim, não sei, porque eu não vivo muito o passado hoje em dia. Eu vivo o presente, o passado já foi. E isso fez com que andasse sempre para a frente. Sempre para a frente. Na altura, houve uma altura em que se calhar até tinha mais do que um emprego, porque quando sai do colégio, colégio, precisava de ter casa. Eu saí do colégio, meu pai tinha-me deixado algum dinheiro. E eu não conhecia o mundo cá fora, para mim. Deparei-me com muitas situações e eu dizia, não, avança no caminho mais certo, que eu nem sabia qual seria o caminho mais certo para mim. E então peguei a mim no comboio, fui até ao fundão, levantei o dinheiro do meu pai, vim com ele no comboio e cheguei a Lisboa, andei à procura de casas, sozinha. Parei-me com situações também que hoje se fala muito e que antigamente não se falava, das tentações de violação. E eu consegui ultrapassar isso tudo, dizer que não a situações difíceis que me deparava e conseguia dizer, não é isto que tu queres para a tua vida. Depois comprei a casa no Cacém e fiz malhas, trabalhei a dias no fim de semana para poder pagar a casa. E isso é incrível. Não me arrependo. Isso é incrível porque para nós hoje em dia, numa geração em que tudo é fácil, de repente, quer dizer, é uma realidade de sair enquanto se calhar as suas amigas já tinham a casa dos pais para ir e para começar a trabalhar, a Dina teve que ir procurar um lar, a sua casa, e fez o que tinha que fazer, sempre com dignidade, que eu acho que é muito importante sair e, como disse bem, por outros caminhos, conseguir ter a sua casa.
com o seu trabalho. Eu acho que isso é incrível. Eu acho É, que não, é mesmo. sim, sim. Também, pronto, e depois eu era uma pessoa muito dada. E nesse caminho que eu comprei a casa, entretanto, fui conhecendo pessoas que eu não as conhecia. Uma vez um Natal que, eu vou contar isto, andava na rua na noite de Natal sozinha e passa um carro com malta, que hoje é a madrinha da Raquel, a Melita. No dia 25 ela fazia anos e eu fiz assim. Eu disse, então andas aqui sozinha? E eu disse, olha. E ela disse, queres entrar? Eu disse, vamos embora. Eu disse, nem sabia o que é que iria acontecer, né? E a partir daí ficámos amigas. E os pais dela ajudaram-me também imenso. E o andar a passear à noite de Natal era porque o Natal O são dias Natal. difíceis. Ainda hoje são. Ainda. O Natal, para mim, o Natal, o Dia da Mãe são momentos difíceis. Hoje já não tanto o Dia da Mãe, já tenho os netos, me compensa, a filha, mas não foi fácil. E depois, entretanto, também fui criando amizades que também me ajudaram, me apoiaram. Tive pessoas, duas pessoas impecáveis, que uma delas tinha estado no colégio comigo, mas foi sempre uma pessoa que eu me aproximei, que era a Dona Luísa. E uma assistente social. A assistente social, então, foi espetacular. Eu metia-me debaixo da mesa dela, à escondida das freiras, que elas faziam mal. Punham-me de castigo. E estamos a falar de castigos que na altura se calhar eram as reguadas ou as coisas Não, de que. castigos Não? em frente à Nossa Senhora a rezar o terço, às 3 da manhã, que se esqueciam de mim. De mim e das outras. Mas houve lá raparigas que enverdaram por outros caminhos, né? Mas eu não. E continua sempre com as crianças e a querer trabalhar com crianças. E estar com crianças. E conseguiu sempre, porque não tinha, na altura não tinha formação, Não acabou por académica, não tirar. tinha formação académica, era monitora na altura. E depois eu fiz tudo à noite. Estudei, porque no colégio nós estudávamos dentro do colégio, na telescola na altura. E depois fiz o curso geral dos liceus e a partir daí fiquei, né? Não davam mais na altura. E entretanto, quando comecei a trabalhar, isto já aos 40 anos, porque entretanto casei-me, Como é que foi isso? Como é que conheceu o seu marido? através dessa rapariga, que hoje é a madrinha da Raquel, da Melita. E foi fácil gostar, ou com aquele medo, com aquele Não, não abandono que foi fácil. sentia? Não foi Não fácil foi de gostar. fácil. Não. Estava sempre com receio. E como eu vivia sozinha, estava... Não quero sofrer mais. Vamos lá com calma. Mas namorei 9 meses. E casaram logo. Sim, porque o Luís transmitiu-me. Não sei se foi aquele afeto do pai, aquela estabilidade emocional, tranquilidade. Eu disse, é isto que eu quero para a minha vida. Mas não fui uma pessoa de grandes paixões. Ai, eu que não me esteja a ouvir isto. Nunca fui de muitas grandes paixões porque, não sei, andei sempre com o pé atrás. Que é normal, não é? Com tanta coisa, é normal que o coração também se feche um Pois, bocadinho sim. para muitas coisas. Então foi 9 meses, E, acreditou que aquilo é que era o que queria para si, porque não tinha também as bases do que era uma família. pois, Nunca teve, porque no colégio eram as freiras e fora do colégio foi, era eu própria. foi fácil de repente criar a vossa família, perceber sem ter bases do que é uma família de repente. Foi fácil porque eu dou muito valor à família. Como não a tive, não sei se é por isso, eu acho que a família é tudo, né? A família, não só a família biológica. Há amigos que também são nossa família. Mas como eu vivi ainda muitos anos sozinha, quando casei estranhei um bocadito. Queria muito aquela minha independência, eu sou eu. Não, viver a dois, mas sim.
Foi uma pessoa, ainda hoje é um grande amigo, um grande companheiro. E nasceu a Raquel. Nasceu Foi a logo Eu, o que queriam sim, e sim, quando, queria ser mãe. com Sim, medo. com medo. Com medo, não foi fácil, porque entretanto o Luís também andava muito tempo fora, mas tive uma bela sogra. E a sogra também me apoiou imenso. E aí Mas teve medo de falhar enquanto mãe. Como é que foi ultrapassando isso? Foi difícil, porque muitas vezes eu estava a ter atitudes com a Raquel e dizia, não, não pode ser isto. Não é isto. Que eu gosto da minha filha, mas será que eu sei mostrar à minha filha que gosto tanto dela? E muitas vezes, mesmo na adolescência da Raquel, eu senti que não estava a conseguir mostrar-lhe o quanto eu gostava dela. Porque não é de afetos. Não sou muito de afetos. Mas com as crianças sou. É impressionante. Com os netos, não é? Que Com os vêm netos aqui. e com os mais pequeninos. Pego neles ao colo, dou-lhes muitos abraços. Mas também, enquanto mãe, também fui crescendo que o colo era preciso. O abraço era preciso. Se calhar por isso é que para os netos já sou diferente. E porque foi aprendendo, não é? Fui aprendendo enquanto mãe, enquanto mulher. Porque ainda hoje penso, poderia ter dado mais à Raquel? Poderia. Mas acho que também dei o que pude. E deu muito bem, porque a Raquel é uma Pelo amiga menos, incrível. porque as bases, eu acho que bases dei-lhe. Mas podia-lhe ter dado muito mais amor, muito mais colo. E nessa altura em que é mãe, que é tudo novidade, onde é que foi buscar apoio? Como é que há tantas dúvidas também? O que é que se faz? É o biberon? Foi muito por si. Foi muito por mim, sim. Tive o apoio da minha sogra para ficar com ela quando ela estava doente ou quando eu queria sair. Mas o dar o biberon às noites foi por mim. Também já estava a trabalhar há algum tempo. E sempre a trabalhar, porque ouvi dizer que saía de casa de madrugada com a Raquel ainda bebê, faziam quase 3 linhas de transporte diferentes para chegar ao trabalho onde estava, que sempre foi muito nesse aspecto, muito empenhada, muito dedicada, sem falhar. Sem falhar. Eu não gostava de faltar ao trabalho, então eu e a Raquel, apanhávamos o comboio até a Rio de Moro, de Rio de Moro, isto a Raquel com meses, 4 meses. De Rio de Moro apanhávamos até Oeiras um autocarro, de Oeiras até Alaxe, Sassueiros, outro autocarro, isto. E antigamente não havia os transportes que hoje há, não é? Quando saía às 7 horas de Orneiro, que era a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, apanhávamos o mesmo autocarro para Oeiras, e às vezes em Oeiras já não havia para Rio de Moro. E então íamos dar a volta no comboio até o Castré, do Castré até ao Recio, do Recio para o Cacém. Isto a Raquel, gordinha, e à chuva, ao frio. À chuva, ao frio, mas sempre. E chegava a casa muitas vezes chorava, porque o meu marido cansaço. não estava. E se calhar por isso é que muitas vezes, ao estar tão cansada, chateava-me com ela. Não sei, não sei explicar. Faz parte, não é? Faz parte. E ainda assim, com o percurso com a Raquel a crescer, de repente, já mais velha, decide que quer estudar. Quero estudar. Eu comecei primeiro como tinha uma criança surda e fui eu que descobri que a criança era surda, porque aos 8 meses uma criança que não tem qualquer reação aos barulhos disse à mãe, olha, o seu filho deve ter algum problema de audição. E então a mãe levou ao médico e me tinha surdez severa. E eu disse, não, eu vou estudar para ajudar esta criança. E fui tirar o curso de língua gestual. Que espetáculo! E depois conseguiu ajudar? Ajudar o filho e a mãe. Pois a mãe, entretanto, eu convenci a mãe
a ir também estudar aquele curso intensivo de 6 meses. E foram. E esse curso era à noite? Era à noite, por trabalho. Chegava a casa, eram 10 e tal da noite. Foi duro. Duro. Mas quem corre por gosto não cansa, não é? Mais duro foi o outro. Pois, era isso que eu ia dizer, que quando depois acham que já está, a vida ainda surpreende e vai outra vez atrás dos seus objetivos e de procurar sempre mais e ainda foi fazer outro Entretanto, curso. não fui, porque a Raquel estava a estudar, não é? E precisava do apoio. E eu disse, agora acabaste tu, vou eu. Ficaram tudo a olhar para mim. E ela sempre a encorajar-me. Vai, mãe, se é isso que tu queres. Porque eu sempre tive o sonho de ser educadora de infância. Era o meu sonho. E eu dizia, eu não vou morrer enquanto não tirar o curso de educadora. Porque eu gostava tanto de crianças. Faltava uma parte teórica. Não era por mim. Se calhar Mas é o era que é mais aos olhos importante, dos outros. sim. Porque eu fazia o papel tanto de sendo educadora como não. Gostava tanto daquilo que fazia, sendo educadora ou não. E quando a Raquel acabou, eu inscrevi-me e fui tirar o curso de educadora, que não foi fácil. E à noite também. À noite também, saía do trabalho às 4h30, ia para a Maria Henrique, acabava as aulas às 9h, lá vinha eu para casa. E às vezes com a Raquel a ir buscar a mãe, Com a Raquel ia buscar. que saía do trabalho e ia buscar. E ajudou-me imenso, mesmo porque a pessoa já não eu não estudava há 30 e tal anos. Eu não me lembrava. Comecei a ter fisicoquímica, eu lembrava-me lá de nada, não foi fácil. E essa vontade de mais, de querer mais, sempre foi assim, sempre quis alcançar os seus objetivos E os sem... meus sonhos, eu dizia, não quero morrer sem concretizar este sonho. Portanto, quando eu acabei o curso, disse, agora já posso morrer. Mas, entretanto, vieram os netos, agora digo, já não quero morrer. Não, mas consegui. Não foi fácil. E depois fiz o mestrado ainda, em Que é B10. incrível, porque nós que somos jovens, às vezes fazemos um drama para conseguir tirar o curso em horário normal e de repente, quer dizer, é mãe, tem o seu trabalho e ainda consegue sair e ir tirar um curso à noite, tirar a licenciatura, tirar um mestrado. Acredito eu que se calhar com alguns amigos da sua idade a achar porque é que está a fazer isto agora que está quase na reforma. Sim, não. Para quê? Eu cheguei a ouvir no trabalho dizer, ela não vai conseguir. E eu disse, não, vais, tu és forte, Dina, não desistas. Tive momentos que me apeteceu desistir. Disse, não podes, tu não és mulher de desistir, não vais desistir. E não desisti. Com o apoio do marido e da filha, não desisti. Também tenho que lhes agradecer todo o apoio deles. Bom, eu acho que é à sua garra e ao seu exemplo que a Raquel vai buscar a força toda e o querer sempre crescer mais e evoluir mais. Estou a perceber de onde é que vem e de acreditar que de facto é aqui uma força da natureza que vai atrás dos seus sonhos e depois acaba o mestrado, continua a trabalhar, mas é avó. Sou avó. E aí o que é que muda? Muda tudo. O ser avó é... Não há palavras. É um amor mais descontraído? Não sei se é mais descontraído, que é um amor incondicional. É um amor que nem eu sabia que existia assim um amor tão grande. Os meus netos são tudo para mim. Tão grande o suficiente para se reformar mais cedo para ficar com eles. É. Na altura que era o Jaime, não é? E entretanto depois veio a pandemia, nem de propósito. Como eu digo, nada acontece por acaso. Mas isso é bonito. E não queria deixar passar porque, de facto, e num mundo em que todos fazemos contas para a reforma, mais um ano, porque vou receber mais X, e de repente, depois de ter investido tanto no seu sonho, licenciatura, mestrado, tudo o que isso envolveu de esforço e dedicação, e quando é avó, nasce esse amor e abdica e vai mais cedo para a reforma. Sim. É muito bonito.
Não. Mesmo. E faço e farei tudo por eles, porque não sei se eles é a minha continuação da juventude, não sei, não sei explicar o sentimento que é ser avó. Acha que projeta muito neles o amor que gostava de ter tido? Ter tido ou ter dado também à Raquel, que muitas vezes falhou. E está a conseguir. Estou a conseguir, acho que sim. Acho que sim. Pelo menos ele já mostra que sim. Que o Jaime já mostra que sou boa avó. Eu acho que sim, pelo menos, olha, no nosso nicho e no nosso grupo a Raquel gaba muito os avós e a sorte que tem que têm em ter uns pais tão dedicados e tão avós e que é mesmo uma sorte, porque o papel dos avós eu acho que nos miúdos é muito importante e nos miúdos também para os avós, mas nem todos temos a sorte de conseguir ter uma avó que se disponibiliza e abdica da vida profissional para se dedicar a 100% aos netos. Isso é bonito. Eles são tudo para mim. Tudo mesmo. Eu digo, eu viro o mundo ao contrário se for necessário por causa deles. E um dia, quando eles forem crescendo e fazem muitas perguntas e perguntarem para a sua mãe, Eu digo que não tenho. vai dizer que não tem? E eu digo a toda a gente que não tenho mãe. Porque é mais fácil ou porque sente mesmo que... É mais fácil. Eu muitas vezes tenho momentos que pergunto, será que estou a agir bem? Tanto que uma vez perguntei à Raquel, um dia que ela morra, o que é que eu faço? Vou ao funeral, não vou ao funeral? E a Raquel nisso ajudou-me imenso. Como é que eu vou ao funeral de uma pessoa que não sinto nada? Eu própria às vezes me sinto culpada de não poder ajudar, mas sinto-me culpada do quê? Se também não me deram. Se aquela mãe me fez sofrer tanto, ou ainda faz, não esquece, não é? Porque sabe, cruza-se com ela ou não? Cruzo-me às vezes em Tavira, quando vou passar férias. Cruzei-me há 2 anos, foi o pior momento. São os piores momentos. O meu marido muitas vezes diz, pá, não vais cumprimentá-la, mas pronto, lá vou eu. E depois não me conhece. Nem sabe quem eu sou. E isso é duro. Muito. Depois choro. Depois fico o dia estragado. Porque é muito duro saber-se que tem uma mãe presente que poderia ter dado mais. E porquê que não? Porquê que... Não sei, não. Eu procurar a resposta porque é que aquela pessoa não me ama. Sim. O que é que eu fiz de tão mal? É verdade. O que é que uma criança tão pequena, que não pediu para vir ao mundo, fez assim tão mal para ser ignorada, para ser abandonada? Eu e os meus irmãos. Eu acho que se calhar às vezes temos que inverter a pergunta e pensar o que é que ela há de ter de tão mal ou de sofrer para não ver o tão boa que eu sou e me ter perdido. Que às vezes, digo nós temos a tendência em pôr o que é que eu tenho que fez com que esta pessoa não me quisesse. Se calhar é mais... Se calhar inconscientemente eu pensava nisso. Ou cá dentro. Perguntava-me a mim própria. Não sabia as respostas, não é? Tanto que eu, enquanto vivi sozinha, escrevia imenso. Ainda tenho lá muita coisa escrita. Eu ouvi dizer que qualquer dia merecia um livro. Sim, mas quando eu morrer. Porque escreve muito bem. Eu escrevia aqueles momentos de dor e de solidão e de sofrimento. Escrevia no papel aquilo que não conseguia dizer às pessoas. E eu não gosto muito de falar assim. Estou hoje aqui porque a Raquel me pediu, porque isto é um bocado difícil de falar. É mais fácil para quem tem o dom da escrita pôr em palavras aquilo que se sente e ficar ali. Ficar ali ninguém toca. Depois de falar já está cá fora, não é? Mas sabe que eu acho que falar também liberta. Às vezes pode tornar coisas assim mais leves. Mas às vezes custa-me falar, não quero que as pessoas sintam lamechas. Não, olha, aqui não há lamechas. Do outro dia alguém me dizia que isso, as tragédias,
eu dizia assim, tragédias, pensava cá para mim, mas o que é uma tragédia? Uma tragédia para mim pode ser, de repente, parti uma unha e vou fazer uma gravação e tenho a unha partida. E nem é tragédia. Sim, mas que para mim pode ser, o que para o outro não é, e para o outro uma tragédia é preciso ver alguém a morrer, é vir alguém a... E eu acho que não, eu defendo muito que se falarmos das coisas com respeito e para ajudar quem nos está a ouvir, não, as coisas não são tragédias, são superação. E a Dina é superação, porque temos medo de, se estamos a falar de alguma coisa que não seja alegre, que seja dura, que seja mais pesada, ai, está a fazer o drama, Não, coitadinha, eu às não vezes é? sou dura para as pessoas quando elas. E aí apontam-me muitas vezes assim: que seca que tu és. Não é ser seco. Como é que a pessoa dá importância a pequenas coisas da vida que não têm importância quando há tanta gente a sofrer e há outros problemas? Por isso eu às vezes torno mais seca. Luta pela vida, faz qualquer coisa. Não, não te metas nesse casulo. Salta, vai em frente. Tudo se consegue. Há solução para tudo, menos para a morte. É verdade, olha, nós, onde vivo, tivemos agora um problema por causa dos cães. E todos os dias naquele grupo de 40 e tal pessoas, que eu não conheço a maioria, o problema era o cão deste estava e o gato daquele foi ao bicho. Eu saí do grupo. Se calhar também acham que eu sou seca, mas era o que eu dizia depois. Quer dizer, na vida já tem problemas. Isto não são problemas. Isto parece que são pessoas a querer ter problemas. E às vezes podemos nos tornar um bocadinho quem já passou por coisas que de facto são Tão duras, né? tragédias e são tão duras mas depois pronto, depois pensei, bem, se calhar para eles de facto aquilo é um problema e o gato, mas deixamos de ter tanta tolerância. Ou sensibilidade para pequenas coisas, né? Porque a pessoa tem que ser sensível a outro tipo de coisas e não a ninheireza, ou porque o carro está ali mal Sim, estacionado, ou porque aquela pôs o carro em cima do passeio. Por amor de Deus, avancemos, é, não é? demos valor a outras coisas. O sofrimento que a Nina teve faz com que tenha uma vida, ou seja, mais sensível ao que realmente importa. Não importa, sim. Desligo-me um bocado daquilo que não me interessa. Desligo mesmo. Não, não faz parte. E agora o que lhe interessa muito são os seus netos. Os netos. E que está aqui cheia de pressa para ir buscar o Jaime. Não, os netos. E quero ver, e que Deus me dê saúde para os ver crescer e ajudá-los e estar o máximo de tempo com eles. Para eles Tenho ficarem com boas memórias da avó. não, e tenho a certeza que lhes vai dar aquele colo que gostava também de ter tido sempre. É. E o amor todo que está aí para dar e que vai dando a tantas crianças e que a faz também percorrer e ir atrás dos seus sonhos. E que tenho a certeza que os netos também a vão quebrar um bocadinho e lhe vão dar aí a volta, porque eu acho que já são outra geração e também, como disse, está mais aberta a isso. Sim, os netos enchem muito. Enchem-me aqui o coração que estava um bocado vazio. Fazem um Obrigada preencho, nada. por ter estado aqui. Vou fazer assim as últimas 3 perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leve que teve? Leve em que se sentiu bem? Ai, é um bocado difícil. Eu tenho alguns momentos que me sinto bem. Só precisa dizer um deles. Quando a Raquel me disse que ia ser mãe, eu senti-me a pessoa mais feliz do mundo. Bom, Mais leves. esse já é. Esse é um dos. E um dos mais pesados? Foi quando conheci a minha mãe pela primeira vez. Isso foi pesado porque era uma expectativa muito grande. Eu imaginava a minha mãe uma pessoa. E saiu depois quando a conheci. Foi o dia mais pesado, mais doloroso para mim. Achou que naquele dia de repente ia sentir tudo o que não tinha sentido. Ia ter tudo aquilo que não Que não tinha tinha tido tido. até ali. E foi um engano. Foi o dia mais pesado. E porque eu pensava que eu era filha daquelas pessoas do colégio.
A pessoa não tem outra realidade, não saía daquelas 4 paredes. E quando me deram porque eu pedi mesmo para conhecer a minha mãe. Tinha tanta vontade de a conhecer. Imaginava uma mãe, sei lá, como as outras mães. De repente foi a maior desilusão. Foi o dia mais pesado. A vida tem graça. Tem. E eu sei que tinha muita graça, porque disseram-me que era a galhofa em pessoa, que fazia muito divertida. Isto quando eu era mais nova, quando comecei a trabalhar. Sim, que saíam diretas de trabalho, iam de sair à noite para as discotecas e iam diretas para o trabalho. Sempre. Sempre a aproveitar. É por isso que eu digo que a Rosinha sai-me a mim. Porque eu, para dormir, porque acho que a vida não é o dormir, é viver a vida. Teve muito tempo enclausurada, não é? Sim, então tem muito para viver. Vivi, mas soube viver. É isso que muitas vezes digo. Vivi, gozei a vida, mas soube gozá-la, sem prejudicar a mim, sem prejudicar os outros. Embora não tivesse por trás nenhum apoio, mas soube. Não sei de onde é que vinha aquela ajuda, mas alguém me estava ali a apoiar, a segurar. Tem fé? Tenho. Alguém olha por mim. Conseguiu ter mesmo depois de tantas 3 e 4 da manhã a rezar o terço à noite? É porque às vezes isto pode ter o reverso, não é? Tem o reverso, que eu não acredito que os padres dizem, nem as freiras. Isso não acredito nada, é mentira. Eu vou entrevistar aqui um padre e tenho que ouvir. Jesus. Depois vai ter que ouvir. Porque havia um que era bonzinho, mas pronto, hoje em dia também estamos noutros tempos. Eu estou a falar no ano de 70 que os padres eram mauzinhos. Não, é porque se deixa muitas marcas, não é? Não mauzinhos é só... Bom, melhor não ir mais além. Muito obrigada. Nada. Por ter partilhado connosco mesmo. Não faço ideia, como eu digo, sei o que é crescer sem mãe e pai, as saudades daquilo que foi e do que poderia ser, mas não faço ideia do que é crescer com mãe, mas sem mãe. Acredito que seja aí uma grande pedra a ter que ser tirada. A ter que ser tirada e muitas vezes rebocada, e por isso é incrível, Dina, mesmo incrível a maneira como conseguiu ser feliz, conseguiu fazer a sua vida sem extremos, sem prejudicar ninguém, nem a si, sempre com muita dignidade, com muito respeito por tudo o que foi feito, foi fazendo, e criar a sua família, porque já é tão difícil criar uma família sem bases do que é uma família. Não sei, mas 1000 vezes mais complicado, e mesmo assim fez muito bem. Eu que fiz, né? Tem um casamento que dura há quantos anos? Olha, casei-me em 84, 38, né? 84? Sim, 38. Sim, acho que sim. Vou fazer agora 38, acho eu que é isso. 83, espera aí, o Manel nasceu em 83 e vai fazer 39, sim. Por isso, e é tão raro, já viu? E tem a Raquel. Mas ele tem mais paciência para mim. Ele tem, que eu sou mais... Mas já viu o que construiu, e quando se calhar podia ter ficado completamente perdida. Sim. E houve casos, pessoas que eu tive conhecimento, tiveram comigo no colégio, ficaram pelo caminho, perderam-se. E entretanto... E conseguiu, e tem uma filha que é que eu adoro, embora ela pense que não. Mas eu adoro a minha filha. E tenho que adorar, porque a maneira como a Raquel fala... Eu às vezes digo, gostava tanto que tu me desses mais beijinhos. Mas é a maneira de ser dela. Se calhar sai à mãe também. Mas dá-os aos netos, não é? E eu acho que depois isto vamos compensando e vamos nos adaptando e também mudando, não é? A nossa maneira de ser, mas
Também bom. crescemos enquanto pessoas, temos mais disponibilidade, ou é a continuação da nossa juventude para os netos, não sei, há qualquer coisa. Eu acho que antigamente estas gerações, como eu disse, a minha avó também, mesmo tendo família, também teve num colégio interno, que lhe custou horrores, quer dizer, isto tudo eu acho que torna as pessoas mais frias, um bocadinho mais distantes, não é? Mais frias, Ou sem não. saber receber, Nós temos para dar, mas não sabemos como é dar. isso, porque nós para dar temos de ter recebido. Se crescemos sem abraços, sem colo, sem os beijinhos, depois até queremos dar, mas como é que isto se faz? Se eu não tive. Mas depois com o tempo também aprendemos, porque eu hoje também abraço e sou um bocadinho diferente, né? Eu sou diferente hoje aos 66 que era com 30. E que bom, porque há pessoas que continuam sempre. E a Dina não, a Dina foi-se readaptando e construiu uma vida espetacular, a lutar pelos seus sonhos e agora um bocadinho a dar tudo o que tem e a ser uma avó espetacular. Espero bem que sim. Que nós vamos vendo a sorte destes dois miúdos que têm e é de louvar e está mesmo muito de parabéns pelo exemplo que é que ainda bem que partilhou aqui connosco. Eu faço aos netos o que não faria, o que não fiz à Raquel, também porque a pessoa estava a trabalhar, vinha cansada, tinha que fazer a lida da casa. Aos netos eu brinco, faço aos netos o que fazia com os outros miúdos na escola. Tinha mais tempo, o tempo todo para eles. Obrigada mesmo. Nada. Gostei muito. E vamos continuar espero que também tivessem gostado, não é? Sim. Muito obrigada a todos por estarem deste lado. De facto, não sei, acho que nem consigo imaginar como é que é crescer com esta sensação que a Dina cresceu, mas é espetacular, ainda que de poucas palavras, mas acho que conseguem perceber todo o esforço, toda a dedicação e todo o acreditar que há caminho que é preciso e que foi preciso existir no caminho da Dina para hoje estar aqui connosco, para ter tido o trabalho que teve, a vida que teve, a casa que conseguiu, pelo esforço de trabalho, vários trabalhos que teve, a família e esta coisa de... Eu acho que é muito bonito de conseguir aceitar que nem sempre foi perfeito, onde é que falhou, mas perceber que agora já está a fazer outras coisas ou de maneira diferente com os netos. Isto é raro e é bonito porque abre caminho. E eu acho que a Dina é caminho, quer sempre fazer caminho, nunca desiste e continua sempre a sonhar, ainda aí com uma pedra. Okay. Mas está de parabéns porque que nós tenhamos pedras assim e consigamos ter a força que a Dina tem e a vida é muito mais graça, de certeza. Espero que tenham uma boa semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.